Mitos dos orixás. São várias as versões dos mitos dos orixás. E, como em todos os mitos, algumas são incompatíveis entre si. Mas a essência dos orixás pode ser perfeitamente absorvida através destas narrativas. Para os iorubás, a melhor representação do mundo é uma cabaça dividida ao meio, uma das metades constituindo o céu, Orum, Obatalá, e a outra constituindo a terra, Aie, Odudua. No princípio de tudo, entretanto, não havia a terra, e os orixás viviam no Orum, ao redor de Olorum, senhor do universo, secundado por Obatalá. Obatalá uniu-se a Odudua e tiveram 2 filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas dos oceanos. Outro mito diz que a terra era então um vasto oceano e os orixás desejavam conhecê-lo. Obatalá encarregou então Oxalá de descer ao Aie, a metade inferior da cabaça, e espalhar o pó preto que formaria a terra firme. Entregou a ele o saco com o pó preto e uma galinha. Oxalá, então, partiu em viagem, mas no meio do caminho sentiu sede. Exu, vendo que Oxalá sentia sede, ofereceu-lhe vinho de palma e Oxalá bebeu. E tanto vinho bebeu Oxalá que embriagou-se e caiu em sono profundo. Exu, então, tomou de Oxalá o saco da criação e o levou a Obatalá, a quem contou que Oxalá bebera e negligenciara sua tarefa. Obatalá, então, entregou o saco de criação a Odudua, que com ele desceu à terra, jogou o pó preto sobre o oceano e, tornando-se ela mesma uma galinha, ciscou o pó preto até que se formaram os continentes e toda a terra firme que há. Essa terra firme é Aganju, filho de Odudua e Iemanjá. Obatalá criou então um grande dendezeiro, pelo qual desceram à terra todos os orixás, cada um escolhendo uma parte do mundo que lhe agradava, e que passou a ser de seu domínio. Assim, Oxum e Obá escolheram as águas doces, Iansã quis os ventos, Xangô os trovões e as cachoeiras, Obaluaiê a terra firme, Nanã a lama dos fundos dos rios e os abismos, Ogum quis as montanhas e os minérios, Oxóssi as matas e as florestas, Oxumaré o arco-íris, Euá os horizontes. Apenas Exu não sabia o que escolher, pois tudo e nada lhe agradava, e considerou-se assim dono de tudo um pouco, com o que os demais orixás concordaram. Desse modo, o mundo foi criado e dividido entre os orixás, e é por isto que cada um detém o domínio de uma parte da natureza. Outro mito narra que Obatalá reuniu todos os materiais necessários à criação do mundo e mandou a Estrela da Manhã convocar todos os orixás. Apenas Orunmilá apareceu. Por isto, Obatalá o recompensou, permitindo que apenas ele conhecesse os segredos da criação e do porvir. E foi assim que a Estrela da Manhã revelou a Orunmilá que todos os segredos e materiais da criação se encontravam numa concha de caramujo, dentro de um vaso que ficava entre as pernas de Obatalá. Orunmilá tornou-se então dono dos segredos, das magias e conhecedor do futuro, das vontades, aquele que sabe a vontade de Obatalá e de todos os orixás, o que sabe com que matéria cada homem foi feito. Outro mito narra que, tendo tido conhecimento das matérias da criação, teria sido Orunmilá e não Odudua, o criador da terra, aquele a espalhar o pó preto sobre as águas. Orunmilá, então, é considerado o amigo de Obatalá. Quis, então, Obatalá criar os homens. Ajalá, o orixá oleiro, foi incumbido de moldar as cabeças dos homens com a lama do fundo dos rios e outros elementos da natureza. Ajalá moldava as cabeças e as punha para assar em seu forno. Mas Ajalá tinha o hábito de embriagar-se enquanto cozia o barro,
e criou muitas cabeças defeituosas, queimando algumas e deixando outras com barro cru. Depois que Ajalá terminava de fazer os oris, cabeças, Obatalá soprava nelas e lhes dava Eni, a vida. Assim surgiram a terra e os homens, sob o domínio dos orixás. Cada orixá viveu, então, episódios diversos em sua história, dos quais narraremos aqui apenas alguns, pois a quantidade de versões dos mitos é praticamente infinita.